agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo e do qual todas as vidas dependem dessa vida. No Brasil, mais de 40 milhões de pessoas vivem no campo. São quase 4 milhões e meio de estabelecimentos rurais vinculados à agricultura familiar. Apesar de representarem a maioria das propriedades, elas ocupam apenas 1/4 das terras cultivadas. Ainda assim, é a agricultura familiar que produz 70% dos alimentos que são consumidos pelos brasileiros. Já as grandes propriedades do agronegócio produzem principalmente soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e carne bovina. Todos commodities para exportação. Por isso, esse é um filme com ponto de vista. O ponto de vista do agricultor e da agricultora familiar. Agricultura tamanho família, uma alternativa ao agronegócio. O Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais nasce, a CONTAG nasce já há 50 anos. E resultado principalmente da mobilização, da organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, organizados como agricultores familiares ou assalariados e assalariadas rurais, exatamente da unidade desses trabalhadores e enfrentar um modelo de desenvolvimento que há muitos anos vem sendo desenvolvido no nosso país e que tem implicado uma necessidade muito grande de resistência das organizações dos trabalhadores no sentido de garantir um outro viés, um outro processo de desenvolvimento com maior inclusão social principalmente e principalmente com outro olhar na organização de políticas públicas, na construção de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. O filme percorreu 5 estados do país em busca de diferentes experiências de produção e organização da agricultura familiar. Amazônia. Agronegócio desmata. Agricultura familiar preserva. Mato Grosso. Nos últimos 20 anos, o agronegócio da região norte do estado de Mato Grosso tem avançado sobre a floresta amazônica. Em função disso, milhares de famílias são envenenadas com agrotóxicos e são destruídos centenas de milhares de hectares de florestas, que dão lugar à paisagem da monocultura. Esse modelo de desenvolvimento enriquece poucos, principalmente as grandes corporações internacionais produtoras dos venenos e das sementes transgênicas, contribuindo ainda mais para a concentração da propriedade e da renda neste já tão injusto país. Por outro lado, agricultores familiares, desvendando os mistérios das matas, buscam estabelecer formas novas de geração de renda que conciliam a preservação das florestas e dos animais com a produção saudável de alimentos para a população da região. Era tudo mato, só que a obrigação nossa era o seguinte, que quem adquirisse um lote, que comprasse da colonizadora, ele era obrigado de fazer a abertura e abrir quanto antes melhor, para não ter problema de o estrangeiro vir e tomar a Amazônia. O homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. A gente fazia leira de fogo nos pés das figueiras, das castanheiras, para eliminar elas, porque era o problema. Hoje a gente procura uma semente para plantar. Então a gente mudou muito. Nós chegamos do sul com vontade de plantar soja. Aqui só pensavam em soja e arroz, né? Estavam abrindo essa região. E aí nós conseguimos uma terra para abrir ela, para derrubar um pouco de cerrado, né? E plantar soja. Aí quando eu queimava aquilo lá, me doía muito na alma. Eu acho que até o fato psicológico não fazia a coisa funcionar, né? Hoje é bastante diversificado. Eu tenho mandioca, cana para o pessoal fazer guarapa, milho,
verduras, né? Alface, almeirão, tempero verde. Mas estamos prensados pelas lavouras, né? De soja, tanto à frente e atrás nossa, à direita e à esquerda, tudo é lavoura, soja e algodão. Os assentamentos, a agricultura familiar, praticamente, numa região principalmente da soja, são pequenas ilhas no meio da soja. Se nós olhar a alimentação, toda a questão que hoje abasteceu o supermercado, exemplo, Lucas Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, são dados levantados de 80% a 87% disso está vindo de fora, de São Paulo, do Paraná, de Goiás. Nós poderíamos estar produzindo isso. Minha ligação com essa terra aqui é muito forte, né? As pessoas que assim têm a agricultura familiar no sangue, elas produzem muitas outras coisas, né? Mel, doces. Quanto mais diversidade no nosso sítio, melhor a nossa qualidade de vida, né? Eu acho meio impossível, né? Ter grandes plantações e a floresta ficar em pé. Eu acho que não, porque para isso acontecer, muita floresta vai vir, né, pro chão também. Não vai continuar do jeito que está, não. O sojeiro, ele quer derrubar, né? Ele não quer ver floresta em pé. Então eu acho que não tem como, né, conciliar uma coisa com a outra, porque o sojeiro ele destrói mesmo. Ele não tem consciência de preservação de meio ambiente, nada. Semeando o futuro. Pequeno produtor com 70 hectares, para ele conseguir plantar a monocultura, né, ele precisa de uma estrutura grande, né? Então essa é uma diferença grande que há entre a pessoa que não tem essas condições de fazer, então de desenvolver essas atividades alternativas, né, que seria a questão de cuidar mais da agrofloresta, cuidar da natureza, vamos dizer, voltada e ter o ganho em cima disso, né? Então aqui nós temos várias variedades, temos a graviola, o jatobá, cacau. Isso é o viveiro, a gente faz as mudas, né, faz a planta semente, faz a repicagem da muda na sacolinha e daí a gente distribui para o associado, né? Você quer ver, eu contento que chega uma criança, tia, o que é essa aqui? O que é? Isso aqui é fruta. Hoje, amanhã nós temos um futuro para essas crianças, elas têm futuro na bacia amazônica. Agora nós vamos deixar ir deteriorizando e ir desmatando. Não, porque o pai planta soja, porque não adianta plantar fruta, não adianta mexer com agrofloresta. Gente, se você plantar um pé de uma muda de Itaúba hoje, em 10 anos você tem mais de 10 vezes o valor do soja que você colheu em 10 anos na mesma área. E nós estamos preservando. Esse aqui é o ouro da bacia amazônica. Isso aqui é denominado, é a fruta da castanha do Brasil, denominado ouriço. Isso aqui, olha, é um trem tão precioso que eu sinto tanta emoção de falar disso aqui, que quase me embarga minha voz. O futuro dessa região, para nós de posses menores, seria mexer com essa amêndoa tão preciosa que só o Brasil tem e alguns países, lógico, da América do Sul. Quando sai de lá da fazenda, a gente leva para um outro setor, que é o secador, que é a maturação da castanha bruta, para ela ser transformada num trabalho de quebra da castanha. Essa aqui é uma das primeiras castanheiras que a gente tem plantado aqui na propriedade. Veja só o tamanho dela, a espessura dela, que ela é muito linda. Então vale a pena você investir numa árvore frondosa que dá tantos frutos e ao mesmo tempo garante o futuro. Eu espero que nunca vou dar nenhum passo para trás, só quero procurar ir para frente, porque é os pequenos animais, a pequena diversificação que tem na nossa propriedade que faz esse anel de amizade com todos, que a gente se sente feliz, porque eu me sinto realizado, eu e a minha família. Semiárido, convivendo com a seca.
Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, 94% das terras são área do semiárido, onde a seca é o maior problema. Para resolver a questão da seca, existe um antagonismo. Por um lado, os movimentos sociais e a agricultura familiar defendem projetos de convivência com o semiárido, como, por exemplo, com a construção de pequenos açudes, cisternas, cacimbões e outras tecnologias sociais. Por outro lado, os governos brasileiros historicamente priorizaram grandes projetos de irrigação que beneficiaram um grande capital que vem ocupando de forma sistemática o Rio São Francisco, expulsando a agricultura familiar e a população ribeirinha. Os agricultores familiares acreditam na convivência com o semiárido, produzindo agroecologicamente. A agricultura de base agroecológica é uma agricultura que lida muito melhor com os extremos climáticos. Agora, nessa seca do Nordeste, nós vimos isso claramente. Onde você tem as experiências de desenvolvimento da agroecologia, onde as famílias e as comunidades têm mais conseguido lidar com essa seca severíssima. A agroecologia é um estilo de vida, porque aqui, os nossos produtos aqui, não dá vontade nem de vender. Se tivesse como a gente armazenava. Quando você come um alimento desse aqui, você não está só se alimentando, não. Você está também tomando um medicamento. O semiárido é viável, contanto que tenha um olhar mais definido para ele, mais próprio, com mais carinho, certo? Mas ele é viável. Nós estamos vendo aqui essa área, né? Então são apenas 16 famílias que tiveram essa oportunidade de ter essa tecnologia da irrigação localizada, né? Outros não tiveram esse acesso ainda, não acessaram ainda. A assistência técnica, nem todos os agricultores aqui da região têm essa assessoria técnica. Então precisa que essa tecnologia seja ampliada, né? Hoje nós estamos com mais ou menos 10 meses que não chove aqui na região. Mas a pouca água que eles têm estão produzindo, né? Produzindo as hortaliças para alimentação, para vender na feira e também produzindo alimento para os animais. A gente conseguiu, através de muitas capacitações, treinamentos, a gente começou a descobrir a importância de tentar sobreviver com projetos de irrigação. Nisso a gente consegue produzir alimentos para os animais e a questão da produção das hortaliças, que tudo foi a informação. A gente começamos a ter, a partir daí, uma grande consciência da importância de produzir orgânico para a saúde, para o meio ambiente, né? O ambiente também, lógico, que no momento que você faz uma aplicação de agrotóxicos na propriedade dessa, o que fica, que vai para os animais, fica envenenado e eles iam consumir de qualquer forma, vai para a mesa, né? E a gente usando essa forma, a gente consegue eliminar essa parte aí e, consequentemente, ter uma vida melhor. A horta é primeiro importante porque não tem outra renda de nada aqui, de nada mesmo. Para quem não tinha nada, não tinha um ganho nenhum, aqui não tinha ganho nenhum, era um dia de serviço para aqui para colar. Aí a gente achava que a horta era melhor. Aí as goiabas veio bem em junho, foi em julho que a gente plantei, trouxe as mudas, a gente plantei em julho, quer dizer que tá com um ano de semestre essas goiabas. Aí deu a primeira safrinha, deu umas poucas. Aí quando foi agora, deu outra safra e essa semana eu tirei, a semana passada. Daqueles pés de goiaba, as carreiras tinham essa. Eu vendi uns 70 quilos de goiaba, fora que eu dava 3 a 1, 4 a 1, aqui que não tinha, sabe? Todo dia eu vinha aí e tirava um balde de 20 quilos, cheio de goiaba. Aí eu ia pra casa, eu vendia de 2,50, de 3. Eu vendi uns 70 quilos. Eu mesmo fazia galão. Eu passava de 15 dias para tirar um fundo de 30 sacos para ganhar R$100. Isso é verdade. Quer dizer que 30 dias, né? 15 dias, 30 dias no mato para ganhar R$100. O réu era grande, como é que tem a história? Hoje eu tô gordo. Era mesmo. Sem eu faço só brincando, sentado dentro de casa. Eu produzia, digamos, 500 quilos de fumo, mandava para lá. Lá eles, quem classificava, botava lá embaixo, de 1º a 5, aí ele botava o da gente de 5. Se valia 10 conto o quilo o primeiro, o outro baixava para R$1, digamos. E era o que eles dissessem lá, a gente não tinha como negociar. Eles lá quem dava o preço e quem mandava o que queria, a gente ficava devendo e era escravo assim.
cada dia ficando mais devendo a ela, cada dia. Que hoje, graças a Deus, nós já melhorou muito. Tem vários tipos de comida na mesa. Cada dia tem até 10 tipos de comidas. Aí comecei a negociar nas feiras, sabe? Com a verdurinha, com 100 móis, 200 móis, fui achando bom e hoje eu levo 1000 móis para uma feira. Da produção direto para o consumo. Eu sou uma consumidora contínua, todos os domingos estou aqui comprando os produtos orgânicos, de boa qualidade, graças a Deus, entendeu, certo? Que os produtores acreditaram e estão indo à frente, graças a Deus. É pequena, mas está dando certo, entendeu? Graças a Deus. Tudo melhor, eu acho que se tem havido dentro do comércio, não tem havido aquele negócio de inseticida, o povo até vivia mais um pouquinho, né? Você sabe que está comendo um produto de qualidade. Você não está comendo uma fruta pensando o total do veneno que você tem dela. Botando o cheiro verde na panela, né? Porque até o cheiro é diferente. Então os outros agricultores foram se interessando, porque foram vendo também a preferência da população pela produção orgânica, né? Que é melhor qualidade de vida. Não só no financeiro, né? Mas também no aspecto da questão da saúde. Porque se a gente produz orgânico, se não tem veneno, a nossa qualidade de vida vai estar aumentando, né? Superexploração da mão de obra versus autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras. Pernambuco. Em Pernambuco, a monocultura da cana-de-açúcar ocupa mais de 1/3 de toda a área plantada com lavoura temporária. Ela está, em sua maior parte, na zona da mata, onde 0,73% dos proprietários controlam 45% da área de agricultura da região. Do outro lado, 90% dos proprietários detêm 14% da área. É uma das maiores concentrações de terra do mundo. Os trabalhadores assalariados do corte de cana lutam pelo dia em que deixarão o trabalho exaustivo e explorador para terem a sua própria terra. Na verdade, o agronegócio, ele, com todo o seu discurso de modernidade, de civilização, ele mantém relações medievais de trabalho, né? Quer dizer, haja visto que o crescente número de denúncias na área de escravidão em grandes fazendas. A tendência é de piora, porque para que essas empresas elas continuem viáveis economicamente num ambiente cada vez mais hostil do ponto de vista econômico, elas precisam explorar cada vez mais o trabalho. Eu entrei no contrato, né? Na safra. Passei meio e terminei ficando por 12 anos. Até agora faz 12 anos que eu trabalho na empresa. Eu trabalhava no fogo, botando fogo, queimando a cana. Aí estava muito prejudicado da minha vista e até hoje estou prejudicado por causa da quintura do fogo. Eu acho assim, né, que a gente devia ganhar melhor, ter mais coisa melhor para nós. A gente emagrece, né, nesse prédio a gente emagrece muito. O desgaste que a gente tem aqui não dá nem vontade da gente comer. Rendimento médio mensal dos trabalhadores e trabalhadoras temporários no corte da cana, 49% do salário mínimo. 85% não possuem carteira assinada. O artigo publicado na revista Saúde e Sociedade afirma que diariamente o trabalhador do corte da cana, em média, caminha 9 quilômetros, carrega 12 toneladas em monte de 15 quilos, faz 800 flexões de pernas, despende mais de 130 mil golpes de facão, flexionando o corpo 36 mil vezes para golpear. Isso leva a uma perda diária de 8 litros de água, sob os efeitos do sol forte, poeira e fuligem expelida pela cana queimada. O esforço é tamanho
que o dispêndio de energia resulta em morte dos trabalhadores ou em perda precoce da capacidade de trabalho. Eu marco de 2 horas, 2h30. Aí quando saio de casa para o serviço é 3h40, 3h50. Quando acaba vem chegar no serviço é 5 horas, 5h30. Agora o horário de sair não tem horário certo não. Nesse trabalho, acaba se força muito, né? Trabalho, acaba muito trabalhando nesse trabalho também. Agora se o cara tivesse outra oportunidade de outro serviço, era bom demais. Acaba não corta de cana. Trabalho porque é o jeito mesmo. Se eu tivesse uma oportunidade, tivesse um pedaço de terra, uma coisa para plantar uma coisa, claro que eu ia deixar esse serviço aqui e ia trabalhar para mim. Porque trabalhar para a pessoa, tendo, é muito melhor do que trabalhar aqui no corte de cana, né? Hoje o cortador de cana, na verdade, não deixou de ser escravo, não. Eu chamo de escravo moderno, mas continua sendo escravo. Você é obrigado a fazer aquela produção para poder ganhar aquele dinheiro. Olha, hoje em nosso município temos 8 assentamentos pelo INCRA e temos um pelo crédito fundiário. E essas famílias hoje, graças a Deus, vivem bem melhor do que o cortador de cana. Sempre planto roça, planto batata, macaxeira, planto uma caninha também. Aconteceu que hoje trabalho para mim, para sobreviver e dar de comer a minha família. É melhor ser assentado do que ser empregado de patrão, né? Era muito drástico para os trabalhadores, além de não receber minimamente seus direitos trabalhistas e perder os empregos com o fechamento das unidades que garantiriam um pouco essa condição de sobrevivência, eles tiveram que optar, e a opção que se teve na época foi de fazer esse enfrentamento, de fazer o processo de ocupação das terras. O sindicato organizou os trabalhadores e ocupou o Engenho Concórdia, Engenho Velho, Engenho Sítio, todos esses eram engenhos de cana-de-açúcar. E hoje, dentro desses 3 assentamentos que eu estou citando como exemplo, você tem em média 200 famílias assentadas, que na sua grande maioria elas eram trabalhadoras dessas unidades aqui da região da Zona da Mata. Então isso deu uma condição favorável para que as famílias pudessem ter uma transição do assalariamento rural para a agricultura familiar, no processo de reforma agrária. É um negócio familiar, onde você, com seu esforço, você consegue e da sua família se manter e, além de se manter, abastecer também com alimento as pessoas que não têm essa condição de poder produzir. Agrofloresta, uma maneira de fazer agricultura familiar. O Centro Sabiá iniciou o trabalho com agrofloresta há 20 anos no estado de Pernambuco, na região da Zona da Mata. Sempre foi um desafio muito grande, né, sensibilizar e fazer com que as pessoas, as famílias, entendessem esse novo modelo de produção, né, que pensa de uma forma diferente, vê a natureza de uma forma diferente e cria outras relações com o agricultor, com a família agricultora e com a sociedade. Diversidade de espécies são sistemas complexos, biodiversos, né, que têm garantido uma melhor qualidade de vida para as famílias que têm desenvolvido a agrofloresta. Quando a gente iniciou a experiência em 94, a gente partiu por aqui, que nada produzia. Hoje o coqueiro está com outra produção, né? Produção de jaca, produção de manga, de abacate, de cacau. Tudo se produz aqui dentro. E o solo está com outra situação. Porque o solo foi assassinado por um sistema de agricultura que só faz tirar sem devolver nada para o solo, né? Esse sistema de agricultura, a gente aprende tudo com a natureza. Ela vai dizer o que a gente deve fazer. Se você começa a observar, você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. A natureza é a principal agricultora e a principal professora. A gente tem também como um grande avanço o que acontece, por exemplo, com a minha esposa. Ela chegou até a trabalhar fora para ajudar na renda familiar. Pergunta se ela quer ir hoje, né? E a nossa produção praticamente passa na mão dela. O cacho de banana está maduro, se não comer logo vai se perder, vai se estragar. Mas se chega na mão dela, ganha pelo menos 6 meses pela frente.
quando ela transforma num doce em calda, ou quando transforma numa pasta de banana. É mais importante ainda o trabalho dela do que o meu. Agrega diversidade, durabilidade e agrega valor. Estou fazendo pastel integral com recheio de repolho e o repolho com verduras, né, refogada. Esse beneficiamento dentro do sistema da agrofloresta, ele nos trouxe assim uma segurança, né, muito grande, não só para o comércio, como também para a nossa família. Nós somos pequenos ainda, mas somos uma luz, né, de estar assim, preservando a natureza, preservando a vida, preservando assim, coisas que o mundo precisa se despertar para isso. Porque a gente sabe o quanto está sofrendo aí, né, de agrotóxicos no mundo, doenças que está trazendo pela alimentação, e a gente tem a certeza que estamos sendo uma luzinha, levando aí, e queremos que essa luz ela se multiplique, não só conosco, mas com outros agricultores, com outras pessoas que realmente têm amor à vida, leve isso aí para frente também. Que a gente vê no espaço agroecológico. Todos os sábados, né, pela manhã, a gente sai daqui e leva para lá. A gente, quando chega lá, já tem cliente, muitas vezes esperando, às vezes até ajuda a arrumar as barracas conosco. Eu sempre digo a todos assim, né, a gente vende, a gente precisa, é lógico, mas o que se passa entre a gente e os clientes é muito mais gratificante do que mesmo o dinheiro. É a confiança que passa para eles e eles para a gente. Eu me interessei pelos produtos orgânicos, né, pela qualidade de vida, qualidade na alimentação e qualidade de vida. Né? A gente começou a ter uma resposta no nosso organismo, em problemas assim que a gente tinha. Tipo assim, eu tinha frequentes dores de cabeça, não tenho mais. Uma folhinha orgânica aqui é muito mais barato do que o orgânico vendido nos supermercados. Entendeu? E é mais barato do que o não orgânico também. Eu sou contra o atravessador. E essa feirinha veio a gente comprar do próprio produtor, que era o que sofria com o atravessador. Ele produzia e era explorado pelo atravessador. Além disso, de ser mais saudáveis, são considerados produtos limpos, para mim é muito importante que eu esteja contribuindo para a vida também das pessoas que trabalham com produtos orgânicos, com agricultores. Eu estou contribuindo para o comércio local, eu estou contribuindo para a vida delas, para a agricultura familiar. Na medida que nós temos mais consumidores e mais produtores também orgânicos, da agricultura familiar, esses preços se tornam mais acessíveis. Não acontece porque tem uma política governamental, né? A gente tem uma política muito ambígua no campo governamental. De um lado, você tem o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que apoia agricultores familiares, e você tem o Ministério de Desenvolvimento da Agricultura, né, que apoia essas grandes empresas. Se você for pensar em termos de recursos governamentais em relação ao que é financiado para a agricultura familiar e para as empresas agropecuárias, é uma distância muito grande. Então eu acho que não há uma política que de fato priorize isso como uma questão importante. Luta pela terra. Latifúndio igual a agronegócio. Reforma agrária igual a agricultura familiar. A conquista da terra para agricultores familiares representa o primeiro passo na construção de uma vida livre em que não estão mais sujeitos aos patrões. A conquista da terra se dá através da compra, da ocupação de áreas de posse e muitas vezes através de duras e violentas lutas contra grileiros e falsos proprietários. O estado do Tocantins foi palco de muitos desses enfrentamentos. No final da década de 90, o governo do Tocantins criou o projeto Campos Lindos e doou a terra para aliados políticos, desconsiderando os antigos moradores do local. E esses políticos apadrinhados pelo Siqueira Campo não tinham nenhuma relação com a produção, com a agricultura, mas logo em seguida negociaram os lotes para produtores, exploradores de soja, principalmente do sul. Com isso, muitas famílias que não tiveram a oportunidade de participar de uma reação, de uma organização, perderam o direito de continuarem trabalhando. Aqui era a minha cozinha.
ainda está o alicerce aqui, que era uma cozinha, que empurraram de trator. Em Campos Lindos, desde a implantação do projeto pelo governo do estado, aproximadamente 400 famílias ou quase 1.000 pessoas tiveram seus direitos de posse usurpados, sendo expulsas de suas terras, indo para a periferia de cidades próximas. Uma roça que fizeram primeiro aqui, quando me tiraram, queimaram muito pé de fruta, ficou só esse meio aqui, ó. Mas tudo feito por mim e meus filhos. Aqui era a cisterna de eu pegar água, tudo feitinho, bem feitinho aqui, os beijos tudo, eles vieram, empurraram tudo para dentro, entupiram aqui, que era uma água linda, porque no Ribeirão a gente não pode mais beber, que está intoxicada as águas. Não é? Que tem plantio bem aí, ó. Na beira do riacho lá, os gradeiam tudo e planta, tá lá e a gente tem receio de beber da água do rio. Tudo que tem aqui, tem um pé de cajá ali, que eu trouxe da Cangalha, que lá é que tem cajá nativo. Eu trouxe a mudinha, de lá a fruta, plantei ali, tá ali, ó, já dando fruta, plantado por mim. O último que saiu daqui foi este meu mano que morava nesta casa. Eu saio porque estou só, mas não é por vontade não. Não é por vontade, porque nasci e me criei aqui. Tenho amizade no lugar e o lugar é bom. Assim posso dizer que não estou tendo mais condição de fazer nada aqui, porque até a minha criação está morrendo, eu suponho que seja de veneno na água dos fazendeiros. Jogam veneno também, jogam de avião, não é? Para matar a praga. E então, no plantio, plantam com veneno também. Eu suponho que seja por conta disso. A colheita também colhe a com colheita veneno. Colhem com veneno também, passa o veneno para ressecar a soja. E então, tudo isso eu acho que prejudica o gado. Já está com uns 3 a 4 anos que nós não bebemos mais da água do Ribeirão. Mandamos baixar um poço e aí a gente pega a água do poço. Mas não deixa também que ali na água do poço pode dar certo uma veia daquela água que vem encanada de lá, quem sabe. Às vezes vem de lá do trio do veneno, não é? Lá da serra. A maioria dessas famílias que saíram daqui estão no município, na sede do município de Campos Lindos, nas periferias, vivendo em condições de extrema pobreza. Imagina uma cidade do interior, uma cidade de em torno de 8.000 habitantes, de uma região que se diz rica de produção agrícola, em que famílias têm que se alimentar de restos de lixo. Segundo o levantamento da ONU em 2010, em Campos Lindos, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia a longevidade das pessoas, o grau de escolaridade e a renda, é o segundo pior do estado de Tocantins. A situação de hoje, ela nos apresenta novas vulnerabilidades provocadas pelas contradições do modelo de desenvolvimento. De 2002 para cá, é que descobrimos que o Tocantins passou a ser também um campeão dos estados que escraviza. E aí trabalhamos durante 3 meses, aí quando foi no final do serviço, o homem disse que ia pagar diferente do que nós tínhamos combinado, né? Queria pagar muito menos. Eles estão lesando nossos direitos, né? Nós estamos debaixo de um barraco de lona, comendo ruim, passando fome, trabalhamos muito. E a partir daí, muita gente foi se vendo, né, que estava sendo lesado mesmo e através até de mim, muitos já foram resgatados de outros lugares, né? Região do Bico do Papagaio. Região onde a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais levou à conquista de terras e à implantação dos assentamentos de reforma agrária. Vinde, meus filhos de tez queimada, segui em ordem
vossas armas preparadas, vossos machados de gume cortante, pioneiros, ó pioneiros. A estrada Belém-Brasília começava. A região do Bico do Papagaio, ela, né, houve uma grande migração, né, de muitos nordestinos, pessoas de outras regiões, né? E com a construção da Belém-Brasília, houve uma especulação, né, das terras com a grilagem de terras. Nós, na região do Bico do Papagaio, no Tocantins, né, que antigo norte goiano, passamos por uma peleia muito grande na construção da luta pela reforma agrária. E uma perca mais irreparável que tem na história da luta pela terra no Bico do Papagaio foi a perca do padre Josimo, né, que foi um padre, um jovem que lutou e foi morto aos 33 anos de idade porque defendia os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras daquela região. Assim como o padre Josimo, milhares de pessoas foram assassinadas, realidade que permanece até hoje na luta pela terra. Os agricultores, a partir do apoio, né, da CPT, da igreja, eles começaram a tomar consciência dos seus direitos, né? E a partir daí culmina com a criação de sindicatos dos trabalhadores rurais, e essa luta pelo acesso à terra, ela se intensifica na região, né? Havendo conflitos bastante fortes. A luta é pesada, mas eu acho que a vitória é maior, né? Só quem sabe quanto custa a gente viver corrido, através dos direitos da gente que nós temos, que a terra sempre é da União, da nação, é só quem passou por esse sufoco. Cada quem tinha sua moradia aqui na região. Essa fazenda hoje, que é só de um dono, naquela época eram vários donos. O latifúndio tomou as terras, né? Os pais não puderam ter o acesso de criar os filhos dentro da mesma terra onde se nasceram. Nosso objetivo é resgatar um pedaço de chão para nós poder produzir alimento, né? Para que o nosso filho possa não estar passando o que nós estamos passando hoje. Desempregado, né? Sem nenhuma renda própria, porque tudo isso a gente já teve antes. No passado, nossos pais tiveram, nossos tios, e hoje a geração nova não tem, né? Essas fazendas nossas aqui são de políticos que vêm de lá comprar as terras aqui, lavando o dinheiro de lá para cá, entendeu? E isso eu acho errado, entendeu? O tanto de terra que nós temos abandonado aqui, perdida aqui, sendo que nós temos uma quantidade de sem terra, precisando de terra para trabalhar. Eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir. E nós estamos na luta e não vamos desistir não. Mas nós vamos manter a nossa luta aqui e vamos em frente. Nós temos então um lado que é o nosso time da reforma agrária, da agricultura familiar, dos sem terra. E o nosso adversário, que é o latifúndio, que é esse exemplo que está aqui, as fazendas, né? As grandes barragens, o agronegócio, o latifúndio avançando. E a gente não pode perder de vista a luta do padre Josimo, a luta desses companheiros que estão nesse processo organizado, que se hoje o Bico do Papagaio tem essa dimensão do tamanho da grandeza da agricultura familiar nessa região, é devido à nossa grande capacidade de organização. Né? E eu pergunto para vocês, reforma agrária, quando? Já! Os acampados na beira da estrada, eu acredito que eles estão reivindicando um direito que eles têm necessidade, igual a gente teve na época anterior. Eu me criei, só tinha mãe, nós não tinha terra, morava na terra de patrão, mas eu me sinto feliz de ter conseguido a terra, ter criado meus filhos, ter dado um estudo para eles. São 7 filhos que eu criei. E graças a Deus, meus filhos, quase todos eles têm um endereço próprio. As mulheres, elas foram muito guerreiras nesse processo. Quando a polícia chegava nas comunidades, os homens corriam tudo, se escondiam, e as mulheres quem ficava em casa.
com os filhos e enfrentava a polícia, enfrentava os grileiros. E nós estamos aí, né, lutando. E tudo isso que nós temos aqui é fruto de uma luta por reforma agrária. Renda média mensal das mulheres antes da Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio: R$100. Renda média mensal das mulheres depois da Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio: R$1.000. Eu acho assim uma grande conquista, né, dos trabalhos, da luta. Através da nossa luta, nós tivemos uma grande conquista, né, de estar aqui nessa terra, que a minha mãe e meu pai lutou muito para nós estar aqui. E essa luta vai ser uma coisa para sempre, né? Esse lugar aqui vai ser um lugar que nós vamos criar filhos e netos e talvez nós não vamos acabar nunca. Na verdade, quando eu cheguei aqui, isso aqui era uma matona virgem. Aí eu devastei essa matona aí todinha. Era na expectativa de plantar, era legume, arroz, feijão, milho, mandioca, essas coisas. Só que a área aqui eu plantei de tudo, só que não deu, sabe? A terra é muito fraca. Aí eu resolvi plantar essas árvorezinhas assim, aqui. Eu queria aproveitar o que tinha por causa do clima da terra, né? Que sempre a terra dá mais o que já tem nativo, né? Aqui eu tô vendo copaíba, cacau nativo, tô vendo louro, camaru, bacuri, cupu. Aqui trabalha gente da família, trabalha mulher e trabalha mais gente de fora. Uns ajuntam uma fruta, outro corta, outro faz, guarda e junta todo mundo e faz. 3 hectares de cupu hoje de bacuri está gerando em 3 meses o que o gado gera durante um ano, mais ou menos. Daí, né, a importância dos SAFs aqui nessa região e dessa questão de trabalhar esses sistemas agroflorestais. Sempre existiu 2 modelos de desenvolvimento, né? Esse preconizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais da região, né, que investe naquilo que é local. E também eu acho que existe, né, um outro modelo que é preconizado pelos governos, que é o quê? É a criação de gado, né, a monocultura da teca, do eucalipto, que se avança muito fortemente aqui na região. Eles podem provocar um processo inverso, que é justamente a expulsão dessas famílias que hoje estão assentadas, que estão produzindo, né, de sair das suas terras. Ele não derruba essas palmeiras, ele não devora os palmeirais. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza naturais. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural. Garantia da sucessão rural. Rio Grande do Sul. A continuidade dos jovens na propriedade é atualmente um dos grandes desafios da agricultura familiar. No Rio Grande do Sul, em 12% das propriedades agrícolas não há sucessor. As experiências visitadas nos mostram que políticas de acesso à terra, diversificação da produção e melhoria geral dos serviços públicos são fundamentais para dar condições básicas para que os jovens permaneçam no campo. No Rio Grande do Sul nós temos alguns dados em relação à agricultura familiar, que 43 mil propriedades não têm um jovem sucessor, que é no caso um filho que vai assumir a propriedade. A gente tem priorizado as famílias que têm acessado ao Programa Nacional de Crédito Fundiário, porque são famílias geralmente que têm uma rentabilidade menor, né, que a possibilidade deles permanecerem no meio rural é através do programa, continua utilizando a infraestrutura dos pais, né, no momento de uma agregação de área. Acho que com certeza tem que valorizar a questão da agricultura familiar, porque aqui gera emprego para nós. Os meus filhos têm ocupação aqui, enquanto na monocultura gera
emprego só para alguém, enquanto na realidade o dono, o produtor mesmo, não trabalha com essa atividade. Enquanto que nós, aqui, o meu pessoal, nós, a família, nós fizemos mesmo o nosso serviço. Você é o dono do seu próprio empreendimento, trabalhando no sistema familiar, tu consegue baixar o teu custo de produção, já que tu não depende de mão de obra de fora, de terceiros, né? Sempre desde pequeno eu gostei de lidar com bicho, né? O que fez com que eu permanecesse na atividade pecuária, da agricultura familiar, né? Isso é uma importância, esses créditos, para podermos adquirir o maquinário, né? E fazer melhorias na propriedade, construção de novos galpões, e ampliar a produção. E isso tudo influenciou na permanência na propriedade e na melhorização da produção. Eu sou natural de Pelotas, né, do município lá da região mais sul, e eu vim parar num outro município, depois numa área alugada, e daí depois eu passei a vir para esse município, né, faz 10 anos atrás, e aí surgiu essa oportunidade dessa área aqui. Primeira coisa, tem que fazer a limpeza, porque isso aqui era uma área com muito, inclusive até era um antigo lixão, né? E assim que teve limpa a área, a gente começou a montar as estufas, né? E começar o trabalho, né? Quem adquire a área pelo crédito fundiário, né? Ele já tem um benefício que é o Pronafiar, que é para, no caso, indicado mais para infraestrutura, né? Começar a montagem, coisa. Então esse a gente também pode ter acesso a esse crédito, né? Nem sempre o grande produtor, né, ele produz coisas mínimas, assim, como hortaliças, coisas assim, geralmente não é a tradição grandes produtores produzir, né? Essa aqui é uma plantação de pepino salada, é um sistema semi-hidropônico, produzido em slab com substrato e com fertirrigação, né? A gente resolveu em 2011, a gente fez essa estufa aqui para plantar hortaliças. E eu acho que está sendo bom, está dando um bom resultado. A gente está diminuindo com a planta de fumo. E vamos seguir nessa aí, né? Porque o grande não vai diversificar, não vai produzir certos tipos de produto. O grande entrou numa linha de produção, né, em larga escala, mas não faz de muita diversidade, né? Isso sai só do pequeno. Eu sou natural da Malhada, interior de Passo Sobrado. Ele é natural de Pinheiral, interior de Santa Cruz do Sul. A gente casou, vai fazer 18 anos. Daí a gente foi morar na propriedade da terra dos pais dele, no caso, em Pinheiral, né? Daí, assim, a gente arrendava toda a terra lá para plantar, né? Que a gente plantava fumo. Era a nossa renda principal, só ela, né? Era o fumo. Daí tinha que arrendar a terra, tinha que comprar lenha, tinha que... E ainda dá porcentagem para os pais dele, né? Daí a gente, assim, não achou viável aquilo pra gente, não sobrava muita renda, né? Muito dinheiro. Daí a gente foi procurar uma área de terra pra gente. Primeiro a gente chegou aqui, era tudo capoeirão, né? E foi abrindo para plantar fumo. Porque a gente, desde pequeno, sempre dos pais, sempre era fumo. Daí chegou, daí a gente sempre, só que a gente sempre queria um algo a mais, sabe? Não queria só o fumo para nossa vida. Então, e ela sempre queria uma coisa diferente, um negócio de flor, ela gostava muito de flor. É um trabalho a mais, tu vai ter que trabalhar a mais, sabe? Não Até porque a mentalidade da gente foi criada voltada ao fumo, né? Daí tu sair dali, tu te sente meio às vezes fora do chão, né? Será que eu vou conseguir fazer, né? Será que vai ter mercado, sabe? Tem aquela preocupação. De repente, se entra uma diversificação, outros produtos, a juventude de repente muda a mentalidade, e só que tem que ser valorizado também, né? E aí ela continua, ela fica. Eu também faço parte da agroindústria Mulheres Guerreiras, aqui dessa mesma localidade, né? Que é uma associação só de mulheres, 11 mulheres. Produzo abóbora para a agroindústria, que é uma cultura assim de fácil cultivo, que eu consigo fazer ainda junto com as outras coisas que a gente faz. Daí a gente cultiva isso. E também cultivo alimentos para os animais. No início foi muito complicado, né? Porque o pessoal aqui da região achava que isso não ia para frente, né? Que era mais um
um projeto que ia acabar em 2 meses e ninguém mais ia acreditar. E como é uma associação só de mulheres, então muitas vezes até os próprios maridos duvidavam disso. Hoje em dia a gente se mantém, compra os produtos, paga o salário e tudo, mas tem tudo mais para crescer ainda, né? Então esperamos que continue crescendo. E a gente lava, a gente limpa, descasca, a gente faz todo o processo dele, né? Aqui a gente faz conservas, doce, molho de tomate, pasta de alho. Com a divulgação e nosso produto sendo muito bom, sabe? Tendo uma qualidade. Então acho que o pessoal está começando a acreditar mesmo. O governo tentar dar mais incentivo, porque muitas vezes eles dão, mas chega até um certo ponto depois que não tem como continuar, né? Então acaba esbarrando nesse problema, né? É uma das coisas que a gente viu aqui bastante da agroindústria. A gente só conseguiu manter ela depois com os projetos do governo, que é o PAA e a merenda escolar. Porque se tu depender só de mercado, é muito complicado, né? A partir da estimativa conservadora da Unesp, no Brasil, há 40 milhões de hectares de terras improdutivas, passíveis de desapropriação, que seriam disponibilizados para a reforma agrária, o que permitiria o assentamento de mais de 1 milhão de famílias. O Plano Nacional de Reforma Agrária prevê o assentamento pela desapropriação dos latifúndios que não cumprem a função social e pela ação complementar de acesso à terra pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF. Eu vejo que a reforma agrária tem um papel fundamental da construção de uma democracia. Não há possibilidade no Brasil de se crescer uma democracia social se não se tiver a reforma agrária. O Brasil tem os maiores latifúndios que a história da humanidade já registrou. Eu não vejo uma outra saída para os trabalhadores do campo se não for a reforma agrária. Agora, uma reforma agrária justa, com qualidade, que dê condição para o homem do campo, de fato, se manter, gerar desenvolvimento na produção de alimentos, também para a comercialização, não só para a subsistência. Quanto custa o país a reforma agrária em virtude de um modelo que exclui mão de obra? Quanto custa o país gerar emprego, ficar criando emprego porque a gente tem um modelo econômico que exclui emprego? Quer dizer, isso a gente não contabiliza. Quanto custa o país recuperar as áreas degradadas que essas áreas, que essas grandes monoculturas estão propiciando? Isso a gente ninguém fala. E, além disso, o processo de distribuição dessa riqueza. Não adianta eu ter uma atividade que me gera 5 milhões de reais em termos de estratégia econômica para o país, né? E essas 5 milhões ficam na mão de uma pessoa, ou de 2, 3 pessoas. É realmente uma visão que nada tem a ver com a visão que os movimentos sociais tiveram quando lutaram pela terra, pela reforma agrária, pelo modelo de desenvolvimento, onde o trabalhador do campo é sujeito e pode ter visão própria e encaminhar uma agricultura, uma forma de existência social, onde as coisas se equilibram, onde a natureza é respeitada, etc. Vamos continuar firme nessa luta, desafiando todos os limites que nós temos para que a gente possa implementar um projeto onde seja incluído crianças, homens, jovens e mulheres de todas as idades, para que a gente efetivamente tenha uma nação justa e igualitária, onde nenhuma pessoa possa passar fome. É caminhar para verdade, para a luta do camponês, né? Eu não tenho estudo, meus filhos, eu estou tentando ver se dou estudo para eles. Mas um estudo que ensine a eles caminhar na estrada que é a deles. Porque não adianta eles querer crescer e dizer assim, não, eu vou ser um fazendeiro e explorar, né? É o pai. Meus filhos estão chegando. Vou indo para a escola. Passa aqui. Apresentar meus filhos. Vem. Passa aqui. Vai para onde, Daniela? Na escola. Vai para a escola? Vem. Vai passando. E tu, Carlos, hein? Vai para onde? Para a escola. Vai aprender, estudar, ler? Tu gosta da roça? Uhum.
Passa pra ali, vem. E tu, tá comendo um matinho? Vai pra escola? Tá certo, vamos com Deus pra escola, viu? A proposta do capitalismo, do neoliberalismo, já se revelou mesmo fracativa. Basta olhar o quadro mundial. Nunca o mundo foi tão rico em termos de concentração de poder econômico e nunca tão miserável como hoje. 800 milhões passando fome. Esse é o retrato dessa globalização. E não se vê sinal ali dentro de uma reversão, de uma mudança. A mudança é de outro rumo, é em outro universo. E é justamente a partir desses pequenos, da pequena semente de mostarda, a partir do pouco fermento que a mulher pega e põe na massa de farinha e logo aquilo cresce. A partir da pequena chama que ainda fumega e pode se tornar um grande incêndio. Dom Tomás Balduino, 1922-2014. Especialmente nos últimos anos, conquistamos políticas públicas e programas que ajudam a agricultura familiar, como a ampliação do PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, Programa de Merenda Escolar, o PENAI, e o Plano Nacional de Agroecologia, dentre outras medidas estratégicas. Também conquistamos ações importantes voltadas ao acesso à terra, como a desapropriação por interesse social e o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é um programa complementar da reforma agrária. No entanto, para que a democratização da terra e o fortalecimento da agricultura familiar passe a ser, de fato, as estratégicas centrais do desenvolvimento rural brasileiro, sabemos que precisamos reforçar cada vez mais as nossas lutas e as nossas organizações. Por isso, conclamamos a você, a todos vocês, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, que na agricultura familiar, na defesa do meio ambiente e na produção de alimentos saudáveis, que venha junto aos povos do campo, das águas e da floresta, para construirmos junto um futuro melhor para brasileiros e brasileiras do campo e da cidade. 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Também é um ano em que a CONTAG comemora o seu cinquentenário. São 50 anos de luta por direitos no campo, transformando o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário em realidade. Venham a se juntar a nós nessa luta que libertará o campo do latifúndio, da fome, da exclusão e da violência.